Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 8, e hoje nós vamos falar sobre polinômio característico e teorema de Cayley-Hamilton. Bem, vamos começar falando sobre o polinômio característico e vamos à definição. Tá? Então, dado A uma matriz quadrada de ordem n, o polinômio denotado por P de A e definido como sendo determinante da matriz x vezes a identidade menos a matriz A, esse polinômio definido dessa maneira é chamado polinômio característico da matriz A. Bem, esse polinômio, em contraste com o polinômio minimal que nós vimos na aula passada, ele é bem simples de calcular. Tá? Você obtém essa matriz aqui facilmente e depois calcula o determinante. Tá? Então, nós vamos ver que esse polinômio ele tem um papel importante no estudo do polinômio minimal. Ele possui algumas semelhanças, certo? Mas não é exatamente o polinômio minimal. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo de hoje. Tá? O polinômio característico, vamos calcular o polinômio característico da matriz identidade. Então, o P de n, ou seja, o polinômio característico da matriz identidade, por definição, é o determinante de x vezes a identidade menos a identidade. Estou trocando A aqui pela matriz identidade. Veja, eu tenho a matriz identidade nessas duas expressões aqui, então eu posso colocar a matriz identidade em evidência. E aí o que sobra é um escalar, é o escalar x menos 1, que está multiplicando todas as linhas da matriz identidade. Tá? Nós vimos como uma das propriedades do determinante que sempre que eu tenho um escalar multiplicando uma linha inteira de uma matriz, eu posso pegar esse escalar e tirar do determinante. Tá? Em particular, se esse escalar estiver multiplicando todas as linhas do determinante, aliás, todas as linhas da matriz, eu posso tirar esse escalar do determinante elevado à ordem da matriz. Tá? Ou seja, posso tirar esse x menos 1 como sendo x menos 1 elevado a n, restando apenas o determinante da matriz identidade, que a gente sabe que é igual a 1. Tá? Então, a expressão obtida é essa, x menos 1 elevado a n. Então, esse aí é o polinômio característico da matriz identidade. Tá? Nesse momento, nós já podemos fazer aqui uma comparação com o polinômio minimal da matriz identidade, que calculamos na aula passada, na aula 7. Tá? No exemplo, sendo específico, no exemplo 4 da aula 7. Nós vimos que o polinômio minimal da matriz identidade é o polinômio x menos 1. Tá? Então, desse exemplo, nós já podemos concluir que, em geral, o polinômio minimal e o polinômio característico são polinômios distintos. Tá? Em geral, eles não coincidem. Mas, ainda desse exemplo, nós podemos tirar uma relação entre eles. No nosso caso aqui, note que o polinômio minimal, sendo x menos 1, ele divide o polinômio característico. Certo? No caso, até agora, nós podemos falar apenas da matriz identidade. Então, veja que essa relação aqui, o minimal da matriz identidade divide o polinômio característico da matriz identidade. Essa relação aqui nós vamos ver como um dos últimos resultados da aula de hoje, que esse resultado pode ser estendido para qualquer matriz. Tá? O polinômio minimal de uma matriz sempre divide o polinômio característico dessa mesma matriz. Agora, para entender um pouco mais as propriedades do polinômio característico, vamos fazer esse exemplo aqui, esse exemplo um pouco mais específico, mas cuja intenção é, primeiro, entender a mecânica de como se calcula, como faz esse cálculo do polinômio característico, e a segunda é tentar, a partir desse exemplo, retirar algumas propriedades. Então, vamos lá, certo? Considere o nosso exemplo 2, a matriz A, uma matriz quadrada de ordem 2, cujas entradas são menos 3, 4, menos 1 e 2, e P, uma matriz também quadrada de ordem 2, cujas entradas são
2, 0, 0 e 3. Nesse exemplo, o que nós queremos é encontrar o polinômio característico de A, da transposta de A e da matriz B, dada dessa forma aqui, ó, PA-1 vezes A vezes P. Ou seja, essa matriz B aqui é uma matriz semelhante à matriz A. Então veja que nós temos que fazer aqui o cálculo de três polinômios característicos, tá? Do A, da transposta de A e de B. Então vamos à matriz A primeiro, né? O polinômio característico de A. Então, por definição, o polinômio característico de A é esse determinante aqui, o determinante de x vezes a identidade menos a matriz A. Então, para isso, nós vamos calcular primeiro quem é essa matriz aqui e depois calcular o seu determinante. Então, a matriz, ó, x vezes a identidade menos A, está aqui, ó, x vezes a identidade explicitamente, menos a matriz A. Fazendo essa subtração de matrizes, nós obtemos essa matriz aqui, cujas entradas são x mais 3, menos 4, 1 e x menos 2. Então, quem é o polinômio característico de A? O polinômio característico de A é dado pelo determinante dessa matriz. Tá? Então, por definição, nós temos isso aqui. O P de A é o determinante dessa matriz. No nosso caso aqui, nós estamos no caso de um determinante de ordem 2, nada mais é do que o produto dos elementos da diagonal principal subtraído pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Tá? Ou seja, é dado por isso aqui. X mais 3 vezes x menos 2 mais 4. Simplificando essa expressão, nós obtemos x ao quadrado mais x menos 2. E esse aqui é o nosso polinômio minimal, melhor dizendo, polinômio característico da matriz A. Ainda nesse caso aqui, do polinômio característico de A, a gente já pode tirar uma curiosidade aqui interessante. Se você comparar esse exemplo 1 e o exemplo, melhor dizendo, esse exemplo 2 e o exemplo 1. Vejam uma coisa, nós estamos calculando o polinômio característico de uma matriz de ordem 2. E o que nós obtivemos aqui foi um polinômio mônico de grau 2, tá? Como sendo o seu polinômio característico. Agora volta aqui para o exemplo 1. No exemplo 1 nós tínhamos a matriz identidade de ordem n e o que nós obtivemos como seu polinômio característico foi um polinômio mônico também e de grau n. Tá? O que nós vamos ver daqui a pouquinho como uma das propriedades de polinômio característico é que, de fato, isso sempre acontece. Se você tem uma matriz quadrada de ordem n, então o seu polinômio característico é um polinômio mônico de grau n. Tá, então vamos continuar aqui no nosso exemplo 2. Agora nós vamos calcular o polinômio característico da transposta de A. E aqui nós vamos seguir a mesma lógica. Por definição, o polinômio característico da transposta de A é dado por esse determinante. Então vamos calcular explicitamente quem é a matriz que nós vamos calcular o determinante. Está aqui, ó, x vezes a identidade menos a transposta de A. Fazendo essa subtração, nós conseguimos que o polinômio característico de A é o determinante dessa matriz aqui. Logo, novamente o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, não tem o que fazer, multiplicação dos elementos da diagonal principal, subtraído pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Simplificando essa expressão, obtemos x ao quadrado mais x menos 2, que é a expressão do polinômio característico de A. Ou seja, nesse exemplo aqui, o que conseguimos foi que o polinômio característico da transposta de A é igual ao polinômio característico de A. Também veremos como uma das propriedades de polinômio característico que essa igualdade sempre acontece. E agora, para encerrar, vamos calcular o polinômio característico da matriz B, que foi definida como sendo PA-1 vezes A vezes P.
Então, vamos calcular explicitamente quem é essa matriz. Está aqui a inversa da P, está aqui a matriz A e aqui a matriz P. Fazendo essa multiplicação, facilmente obtemos que B é a matriz dada por menos 3, 6, menos 2 terços e 2. Essa é a matriz B e o que queremos é calcular o polínômio característico dessa matriz. Então, vamos usar a expressão da definição. Então, o polinômio característico de B é o determinante de x vezes a matriz identidade menos a matriz B. Então, está aqui x vezes a identidade menos a matriz B. Encontramos esse determinante aqui. Também determinante de ordem 2. Então, temos o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Simplificando, encontramos novamente a expressão do polinômio característico de A. Então, vejam, o que a gente fez aqui foi, calculamos o polinômio característico de A, calculamos o polinômio característico da transposta de A, calculamos o polinômio característico de uma matriz semelhante a A. E em todos esses casos, o que encontramos foi o mesmo polinômio. Então, para esse exemplo aqui, ocorreu essa coincidência. Tá? E daqui a pouquinho nós vamos ver como uma das propriedades de polinômio característico que isso aqui, essa igualdade aqui sempre ocorre. O polinômio característico de A sempre é igual ao polinômio característico da sua transposta. E essa igualdade aqui também sempre ocorre. O polinômio característico de A sempre vai ser igual ao polinômio característico de qualquer matriz semelhante a A. Então, vamos às propriedades. Então, sejam A e B, matrizes quadradas de ordem n. Então, nossa primeira propriedade. O polinômio característico de A sempre é um polinômio mônico de grau n. Segunda propriedade. O polinômio característico de A sempre é igual ao polinômio característico da transposta de A. Terceira propriedade. Se A é semelhante a B, então o polinômio característico de A é igual ao polinômio característico de B. Então, essas são as três propriedades aí de polinômio característico. Vejam que a propriedade 1 ela foi ilustrada nos exemplos 1 e 2. Tá? A matriz identidade de ordem n tinha como polinômio característico um polinômio mônico de grau n. No exemplo 2, nós vimos que o polinômio característico de uma matriz de ordem 2, aquela matriz de ordem 2, era um polinômio mônico de grau 2. Tá? E nesse mesmo exemplo 2, nós vimos que a propriedade 2 acontece, que a propriedade 3 também acontece. Aí aqui vale destacar, colocar como uma observação, é que esses exemplos eles não provam essas propriedades. Tá? O papel desses exemplos é ilustrar, dizer, olha, na prática, se você colocar a mão no papel e fazer as contas, dá certo. Tá? Então, o papel desses exemplos é ilustrar essas propriedades, tá? Mas até o momento elas não foram demonstradas. Tá? Nosso objetivo agora é, de fato, demonstrar cada uma dessas propriedades, cada uma dessas três propriedades. Então, vamos à demonstração. A propriedade 1, verificar que o polinômio característico é sempre mônico e de grau n. Ou seja, o grau é dado pela ordem da matriz. Então, o que nós faremos aqui é usar indução sobre o grau, melhor dizendo, sobre a ordem da matriz, sobre o n. Então, se a ordem da matriz for 1, ou seja, se o n for igual a 1, a matriz ela só tem uma única entrada. Tá? Então, calcular o polinômio característico dela é muito fácil. Tá? O polinômio característico dela é esse determinante aqui, ó, x vezes a matriz identidade de ordem 1, que é essa matriz aqui, menos a matriz A. Então, vai ser o determinante dessa matriz aqui, que possui uma única entrada. E nós vimos na definição do determinante que o determinante de uma matriz dessa, que possui uma única entrada, é a própria entrada da matriz.
Nesse caso, vai ser x menos a, que obviamente é um polinômio mônico de grau 1. Então, caso n igual a 1, está demonstrado. Vamos ver agora o caso n igual a 2. Tá? Para n igual a 2, o que nós temos aqui é uma matriz quadrada de ordem 2, que nós podemos escrever explicitamente dessa forma. Então, o seu polinômio característico, por definição, vai ser esse determinante aqui, o determinante de x vezes a identidade de ordem 2 menos a. Então, explicitamente, nós temos esse determinante aqui, ó. Determinante da matriz x menos a, menos b, menos c, x menos d. Definição do determinante de ordem 2, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, está aqui. Daí, arrumando essa expressão, ou simplificando, nós encontramos essa expressão aqui. X ao quadrado mais menos a menos d vezes x mais a vezes d menos b vezes c. Então, esse aqui é o polinômio característico dessa matriz de ordem 2. Note que, de fato, é um polinômio de grau 2 e mônico. Então, de fato, vale a nossa propriedade para n igual a 2. Mas o que nós queremos é demonstrar para qualquer n. Então, assuma que n é estritamente maior que 2 e que a nossa afirmação é válida para n menos 1. Tá? Então, tome A uma matriz quadrada de ordem n, com entradas a e j. Então, o que nós vamos fazer é calcular o seu polinômio característico. Tá? Por definição, o polinômio característico de A é esse determinante aqui. Tá? Lembre-se, é o determinante de x vezes a identidade de ordem n menos a matriz A. Então, nós vamos ter como resultado, explicitamente, vai ser o determinante dessa matriz aqui, ó, cuja diagonal principal é dada por x menos a 1, 1, x menos a 2, 2, até x menos a nn. E o restante das entradas vão ser as entradas de A com o sinal trocado. Tá? Então, o polinômio característico de A é dado explicitamente dessa maneira aqui. O que nós vamos fazer é calcular esse determinante. Tá? Como o n é maior estrito que 2, nós podemos usar aqui o desenvolvimento de Laplace. Então, nós podemos usar aqui, por exemplo, o desenvolvimento de Laplace na primeira linha. E aí, nós encontramos essa expressão aqui. Tá? X menos A, 1, vezes o delta 1, 1, mais menos A, 1, 2, vezes delta 1, 2, até menos A, 1n, vezes delta 1n. Nesse delta aqui, um desses deltas aqui são os cofatores. Tá? Então, vamos entender um pouquinho. Veja qual é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é mostrar que o P de A é um polinômio mônico de grau n. Tá? Então, o que faremos aqui é estudar cada um dessas parcelas aqui do determinante. Essa primeira parcela aqui em particular vai ser a mais notável aqui, é o que vai dar o que queremos. Então, vamos dar uma olhada nessa parcela aqui. Veja só, o delta 1, 1, ou seja, o cofator, ele é dado por esse determinante aqui, ó, determinante de x vezes a identidade menos a 1, 1. Por quê? Vamos aqui dar uma olhada no quadro. Está aqui o nosso determinante, deixa eu mudar aqui a cor. Vejam só, nós estamos aplicando a Laplace, desenvolvimento de Laplace, nessa primeira linha aqui. Tá? Então, o determinante, o primeiro determinante que nós temos é esse elemento aqui, vezes essa matriz aqui, ó, vezes o determinante dessa matriz aqui. Então, vamos entender um pouco melhor quem é essa matriz aqui. Essa matriz aqui, ó, você pode quebrar ela em duas, sendo a matriz x, 0, 0, 0, x.
aqui. Menos a matriz A22, A2N, AN2 até a NN. Tá? Isso aqui, essa primeira expressão aqui, isso aqui é x vezes a identidade de ordem n menos 1. Tá? Porque a gente está tirando aqui ó, a primeira linha e a primeira coluna. Então está sobrando só n menos 1 linhas e n menos 1 colunas. E aqui, essa matriz aqui é a submatriz de A, retirando a primeira linha e a primeira coluna. Geralmente, nós denotamos ela por A1, 1. Então, esse determinante, o determinante dessa matriz aqui, que é o cofator 1, 1, ele é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, ou seja, menos 1 elevado a 2, que dá 1, então não importa essa parte, vezes o determinante de x vezes n menos 1 menos A1, 1. Só que isso aqui, por definição, quem é? Isso aqui, por definição, ó, é o polinômio característico da matriz A1. E a matriz A1, ela tem o que? Ordem n menos 1. E aí a gente pode aplicar a nossa hipótese de indução aqui, para esse polinômio característico. Então, voltando aqui, esse determinante, o delta 1 é dado por esse determinante, que a gente viu que por definição é o polinômio característico da matriz A1, 1. Só que a matriz A1 é uma matriz de ordem n menos 1. Então, por hipótese de indução, nós temos que o delta 1, 1 é um polinômio mônico de grau n menos 1. Daí, quando você pega ele e multiplica pelo polinômio x menos A1, 1, 1, então nós vamos obter um polinômio ainda mônico, só que agora é de grau n. Tá? Então, essa primeira parcela aqui da soma já te dá um polinômio mônico de grau n. Agora vamos dar uma olhada no restante dessas parcelas aqui. Tá? Essas parcelas aqui são dadas o quê? Aqui é um escalar, então não vai mudar nada com respeito ao grau. Então, cada cofator desse aqui está sendo multiplicado por um escalar, então não vai mudar o grau. Então, vamos olhar para os cofatores. Os cofatores aqui, ó, mais uma vez, são dados por determinantes, tirando a primeira linha e segunda, terceira, até a enésima coluna. Só que toda vez que você tira aqui a primeira linha, você está tirando o termo x menos A1, 1. Então, você está diminuindo o grau do polinômio que aparece aqui. Tá? Então, todas as expressões polinomiais que aparecem com o cofator vão ter grau menor estrito que n. Por quê? Porque o x menos A1 não está multiplicando nenhum desses expressões aqui. Ele não aparece no determinante nem multiplica nenhuma delas. Como acontece nessa primeira parcela aqui. Tá? Então, todas essas expressões polinomiais que aparecem aqui, elas têm grau estritamente menor que n. Tá? Então, quando você quer olhar o grau do polinômio característico de A, você vai olhar só para essa primeira parcela aqui. Tá? O termo líder desse polinômio é o termo líder desse polinômio aqui. Tá? Como esse polinômio é mônico de grau n, então esse polinômio aqui ele também é mônico de grau n. Dessa maneira, nós concluímos que o polinômio característico de A é de fato um polinômio mônico de grau n. Isso prova aí a nossa primeira propriedade. Segunda propriedade, mostrar que o polinômio característico de A é igual ao polinômio característico da sua transposta. Então, ó, note o seguinte,
que o x, que a transposta de x vezes n menos a, transposta pela propriedade 1 de transposição, certo? Lembrando que essa propriedade é dada na aula 1, pela propriedade 1 de transposição, a transposta da soma é a soma das transpostas. Então você tem essa igualdade aqui. Ainda pela propriedade 1, se você pegar a transposta de uma matriz multiplicada por um escalar, você pode pegar esse escalar e tirar da transposta. Então, você pode tirar esse n, esse menos aqui da transposta. E você pode tirar esse x também da transposta. Por fim, pela propriedade 3 de transposição, toda matriz simétrica é igual à sua transposta. A matriz identidade, obviamente, é uma matriz simétrica, então ela é igual à sua transposta. Dessa maneira, nós encontramos que x vezes n menos a transposta dessa matriz é igual a x vezes n menos a transposta de A. Tá? Essa igualdade aqui é fundamental para concluirmos a propriedade 2, da seguinte forma. Note o seguinte, por definição, o polinômio característico de A é esse determinante aqui, x vezes n menos a. Mas, pela propriedade 2 de determinante, também dada na nossa aula 1, o determinante de uma matriz sempre é igual ao determinante da sua transposta. Então, você tem essa igualdade aqui. Só que essa matriz aqui é exatamente essa que nós calculamos aqui em cima. Essa matriz é igual a essa. Então, vamos substituir ela no determinante. Vai ser o determinante de x vezes n menos a transposta de A. Só que olha para esse determinante aqui. Isso aqui é exatamente a definição do polinômio característico da transposta de A. Dessa forma, nós concluímos a igualdade. P de A é igual a P da transposta de A. Ou seja, o polinômio característico de A coincide com o polinômio característico da sua transposta. Agora vamos para a nossa propriedade 3. Demonstração da nossa propriedade 3. Certo? Então, assuma que A é semelhante a B. Por definição, existe uma matriz P invertível tal que A é igual a P a menos 1 vezes B vezes P. Então, note o seguinte, por definição de polinômio característico, o polinômio característico de A vai ser o determinante de x vezes a identidade menos A. Então, você pode trocar a identidade aqui por P a menos 1 vezes P. Isso aqui é por definição de matriz inversa. E você pode trocar o A por P a menos 1 vezes B vezes P. Agora, olha, dentro desse determinante, você pode colocar o P a menos 1 em evidência à esquerda e o P em evidência à direita. Então, nós podemos usar uma propriedade famosa determinante, a nossa propriedade número 6 da aula 1 de determinante. Deixa eu destacar aqui. Nossa propriedade 6 determinante da nossa aula 1, ela diz o seguinte, que o determinante do produto de matriz é o produto dos determinantes. Então, nós ganhamos essa igualdade aqui. Agora, a propriedade 2 de matriz inversa, ela diz o seguinte, o determinante da inversa de P é 1 sobre o determinante de P. Então, quando você pega esse determinante e multiplica por esse, vai dar 1, restando apenas o determinante de x vezes a identidade menos B. Mas, por definição, esse determinante aqui é o polinômio característico de B. Dessa maneira, nós mostramos que o polinômio característico de A é igual ao polinômio característico de B, concluindo assim a demonstração da propriedade 3 e finalizando essa lista de propriedades. Agora, essa propriedade 3, ela nos dá como consequência dessa propriedade 3, ela nos permite definir o polinômio característico para operadores. Até agora, nós só falamos do polinômio característico para matrizes. Exatamente porque nós tínhamos uma dificuldade técnica e essa dificuldade ela é superada exatamente pela propriedade 3. Vamos ver aqui. Considera T um operador linear de V, onde V é um espaço vetorial de dimensão finita. Então, dados alfa e beta, bases de V,
pelo exemplo 4 da nossa aula 4, ela diz o seguinte, ó, a matriz de T com respeito à base alfa é semelhante à matriz de T com respeito à base beta. Então, você tem essa semelhança de matrizes. Logo, a nossa propriedade 3, que a gente acabou de provar, ela garante o seguinte, ó, que o polinômio característico dessas matrizes aqui, os polinômios característicos dessas duas matrizes aqui coincidem. Tá? Ou seja, o polinômio característico da matriz de T na base alfa é igual ao polinômio característico da matriz de T na base beta. Tá? Então, essa igualdade aqui nos permite definir o polinômio característico de um operador da seguinte maneira. Seja V um K-espaço vetorial de dimensão n e T um operador linear de V. Então, ó, o polinômio característico de T é definido dessa forma aqui. Ele é denotado dessa maneira, P de T, e ele é definido como sendo o polinômio característico da matriz de T em uma base beta. Tá? Que por definição é isso aqui. Determinante de x vezes a matriz identidade menos a matriz de T. Tá? E veja que, nesse momento, se nós tivéssemos, na verdade, se nós tivéssemos definido isso aí anteriormente, a nossa definição poderia depender da escolha da base. Mas, como consequência da propriedade 3, nós vimos que essa definição aqui você pode escolher a base que você quiser. Tá? Se você pegar quaisquer duas bases alfa e beta, sempre vai dar o mesmo polinômio característico. Consequentemente, essa definição aqui ela não depende da base beta. Tá? Então, para entender bem essa noção de polinômio característico de um operador, vamos fazer um exemplo que vocês vão ver que é bastante simples. No fundo, o polinômio característico de um operador é o polinômio característico de uma matriz. Então, você já aprendeu a calcular anteriormente. Então, não tem nenhum segredo. Certo? Mas, para ficar realmente claro, vamos ver esse exemplo 3 e fechar essa discussão sobre polinômio característico de operadores. Então, seja T de R3 em R3, um operador linear definido da seguinte maneira. T de x, y, z é igual a 7x mais y menos 2z, vírgula, 3x mais 3y mais 6z, vírgula, 2x mais 2y mais 2z. Tá? Então, o nosso exemplo 3 ele pede o seguinte, ó, determine o polinômio característico de T. Então, para fazer isso, por definição, o que é que precisamos? Precisamos calcular o polinômio característico de uma matriz de T. Tá? Então, logo nós temos que escolher uma base do R3, encontrar a matriz de T nessa base e então calcular o polinômio característico dessa matriz. Como nossa definição ela independe da escolha da base, você pode escolher qualquer base. Essa escolha, obviamente, pode ser feita. Você pode escolher qualquer base, nesse caso aí do R3. Mas como você tem essa liberdade de escolha, você vai escolher a base que facilite mais na hora de você fazer as contas. Tá? Então, nesse caso aqui, você pode tomar beta, a base canônica de R3. Certo? As bases canônicas são as bases mais simples possível. No sentido de fazer conta. Quando você quer escrever qualquer vetor como combinação dessa base, você não precisa resolver nenhum sistema, não precisa fazer nenhuma conta. Então, essa liberdade que você tem de poder escolher a base para o cálculo do polinômio característico, ela facilita se você souber escolher bem as bases. Nesse caso aqui, vamos tomar a base canônica do R3, que é dado pelos três vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, qual é o procedimento para encontrar a matriz de T com respeito a essa base? Você aplica o T em cada um desses vetores e os vetores resultantes você escreve como combinação dos vetores da base beta. As coordenadas que você vai encontrar nesse processo são as colunas da matriz de T na base beta. Então, vamos fazer esse procedimento.
Tá? Aplicando t no primeiro vetor da base, nós vamos ter no 1, 0, 0, nós vamos obter o vetor 7 menos 3, 2. E aí o que você faz? Você pega esse vetor e escreve como combinação da base beta. Só que para fazer isso, você não precisa fazer nenhuma conta. Você já tem que as coordenadas desse vetor com respeito à base beta já são as próprias coordenadas que aparecem aqui. Ou seja, o 7, o menos 3 e o 2. Se você pegasse qualquer outra base, diferente da base canônica, você ia ter, serviria. Você ia conseguir as coordenadas, você iria conseguir a matriz, ia fazer o mesmo cálculo, iria chegar no mesmo polinômio característico. Só que a diferença é que você ia ter que fazer mais conta. Mais conta para quê? Para encontrar quem eram essas coordenadas aqui. Então, tá aqui, essa aqui é a primeira coluna da matriz de t com respeito à base beta. E você vai repetir esse procedimento para o t de 0, 1, 0 e para o t de 0, 0, 1. Você aplica, encontra o vetor e escreve como combinação da base. Tá aqui a primeira coluna da matriz de t, segunda coluna da matriz de t e terceira coluna da matriz de t. Então, colocando na forma matricial, nós temos que a matriz de t é dada dessa maneira. Então, veja, nesse momento você acabou de escrever o seu problema novo, que era o quê? Encontrar o polinômio característico de um operador. Para um problema que você já aprendeu no início da aula, que é de encontrar o polinômio característico de uma matriz. Agora é só seguir a formulazinha do início da aula. Para calcular o polinômio característico, primeiro nós vamos calcular a matriz x vezes a identidade menos a matriz de t. A matriz que você vai obter nesse processo, você vai fazer o que? Calcular o determinante. A expressão que você vai obter nesse cálculo determinante é que vai ser o polinômio característico. Então, vamos lá. X vezes a identidade está aqui, menos a matriz de t está aqui. Fazendo essa subtração, nós temos essa matriz aqui, e o polinômio característico é o determinante dessa matriz aqui. Está aqui. Polinômio característico de t igual ao determinante dessa matriz aqui, uma matriz de ordem 3. Você tem várias opções para calcular um determinante desse tipo. Em particular, você pode usar o desenvolvimento de Laplace na primeira linha. Mas aí você tem várias outras ferramentas, né? Mas, por exemplo, usando o desenvolvimento de Laplace e simplificando essa expressão, você obtém esse polinômio aqui. X ao cubo menos 12x ao quadrado mais 36x. Tá? Esse aqui é o polinômio característico do nosso operador t. Veja que tudo que está aqui está coerente com as nossas propriedades. Tá? O operador t ele é dado por essa matriz aqui. É uma matriz de ordem 3. Então, o polinômio característico dessa matriz é um polinômio de grau 3 mônico. Está aqui, ó, polinômio de grau 3 mônico. Então, veja que tudo está coerente com a nossa teoria. Tá? Você tem que saber as propriedades, porque imagina que você errou alguma coisinha aqui na conta do determinante. Tá? Se teve alguma coisa errada aqui, muito provavelmente vai ser refletido no resultado final. Então, é importante você saber bem as propriedades, que elas é que vão te ajudar muito a detectar algum erro no processo de conta. Então, tá aqui, esse é o polinômio característico do operador t. Tá? E o procedimento aqui sempre vai ser o mesmo. Tá? Eu vou fechar esse tópico de polinômio característico falando que, olha, sempre vai ser o mesmo. Você tem um operador, esse operador, você encontra a matriz desse operador em relação a uma base, escolhe a base mais simples, geralmente uma base canônica. Você encontra a matriz desse operador com respeito a essa base e a partir da matriz do operador você sempre calcula essa matriz aqui e depois o determinante dela. Simplifica para chegar na expressão polinomial.
Então, fechadas essas primeiras considerações sobre polinômio característico, nós vamos falar agora sobre o teorema de Cayley-Hamilton, que dá uma importante propriedade, mais uma propriedade, só que muito importante, do polinômio característico. É o que relaciona ele de fato com o nosso polinômio minimal, visto na aula passada. Tá, então, antes de enunciar o teorema de Cayley-Hamilton, vamos ver aqui um exemplo. Tá, o nosso exemplo 4. Nesse exemplo 4, eu vou usar aqui a matriz do exemplo 2. A matriz A, cujas entradas são menos 3, 4, menos 1 e 2. Nesse exemplo aqui, eu vou pedir o seguinte, calcule o polinômio característico de A aplicado em A. Eu quero saber quem é essa matriz. Tá, vejam, no exemplo 2, nós calculamos o polinômio. Na aula passada, nós aprendemos a pegar polinômios e calcular eles em matrizes e operadores. Então, aqui o que estamos pedindo é exatamente pegar o polinômio característico e calcular ele, o polinômio característico de A, e calcular ele na própria matriz A. A gente sabe que isso aqui vai dar uma matriz, né? A gente aprendeu na aula passada que isso aqui é uma matriz, mas eu quero saber quem é essa matriz. Então, vamos lá. Primeiro, pelo exemplo 2, nós já calculamos a expressão do polinômio característico de A. Então, o polinômio característico de A é x² mais x menos 2. Então, quem é o polinômio característico de A aplicado em A? Lembram? Na aula passada a gente aprendeu. Você vai pegar o A e você vai pegar o x e substituir por A. Então, P de A aplicado em A vai ser A² mais A menos 2 vezes a matriz identidade. Então, o que você vai fazer? Calcular cada uma dessas matrizes aqui e depois jogar nessa expressão, somar e subtrair e obter a matriz resultante dessas operações. Primeiro, matriz identidade, você não precisa calcular nada aqui. Matriz A já está dada no enunciado. Então, a única matriz que você vai precisar calcular é a matriz A ao quadrado. Matriz A ao quadrado, por definição, é A vezes A. Então, multiplicação de matrizes de ordem 2, fazendo essa continha, você obtém essa matriz aqui. Matriz cujas entradas são 5, menos 4, 1 e 0. Tá, então, agora você já tem todas as matrizes dessa expressão aqui. Então, vamos colocar todas elas aqui. Tá, aqui está a ao quadrado, aqui está a matriz A, e aqui a matriz identidade de ordem 2. Somando essas duas primeiras matrizes, veja que você vai obter 5 menos 3 vai ficar 2, 4 menos 4 vai ficar 0, 1 menos 1 vai ficar 0, e 0 mais 2 vai ficar 2. Então, a soma dessas duas primeiras matrizes vai dar essa daqui, 2, 0, 0, 2. Menos 2 vezes a matriz identidade. Obviamente, essa subtração de matrizes aqui vai te dar a matriz nula. Tá? Então, vejam o que nós concluímos nesse exemplo. O polinômio característico de A, aplicado em A, onde A é a matriz dada dessa forma aqui, tá? É a matriz nula. P de A aplicado em A, você tem como resultado a matriz nula. O que o teorema de Cayley-Hamilton nos diz é que esse resultado aí, na verdade, vale para qualquer matriz quadrada de qualquer ordem que você imaginar. Obviamente, o exemplo que nós estamos vendo aqui é um exemplo bastante específico e bastante simples, uma matriz específica aí de ordem 2. E nós estamos ilustrando o teorema de Cayley-Hamilton com essa matriz aqui. Então, vamos ao enunciado. O enunciado que eu acabei de falar, nós vamos deixar bem registrado ele aqui. O teorema de Cayley-Hamilton ele diz o seguinte: seja A uma matriz quadrada de ordem 2, ou melhor dizendo, uma matriz quadrada de ordem n, então o polinômio característico de A anula a matriz A. Em símbolos, você tem isso aqui, P de A aplicado em A é igual a matriz nula. Tá? A partir desse teorema aqui, nós vamos conseguir relacionar muito bem o polinômio característico com o polinômio minimal.
Tá? Nós vamos explorar essa relação no nosso primeiro corolário. Mas antes, vamos ver a demonstração desse importante resultado. Então, vamos começar aqui com algumas notações. Tá? Seja a linha, a matriz x vezes a identidade, menos A. B, a matriz adjunta de A', cujas entradas eu vou chamar de B e J. E note o seguinte, tá? Como você obtém a matriz adjunta? Tá? Você primeiro calcula a matriz dos cofatores e depois você toma a transposta. Tá? Isso é explicado na nossa aula 1 da disciplina. Então, esses elementos aqui, na verdade, são cofatores de A. Melhor dizendo, cofatores de A'. Tá? Lembrando, A' é essa aqui. Tá? O B é a adjunta da A'. Então, os B e J são cofatores do A'. Tá? Logo, são dados por esses determinantes aqui. Determinante de A' JI. Esses determinantes aqui vão dar como resultado polinômios. Tá? Mas sempre esses A' e J são submatrizes da matriz A'. Então, sempre você vai estar excluindo uma linha e uma coluna. Ou seja, sempre você vai estar excluindo algum elemento da diagonal principal. Dessa maneira, esse determinante aqui ele vai dar como resultado polinômios de grau no máximo n-1. Tá? Não tem como ser n, porque para ser n teria que aparecer todos os elementos da diagonal. Mas como nesses determinantes aqui você sempre está excluindo um elemento da diagonal, então você vai ter como resultado sempre um polinômio de no máximo grau n-1. Tá? Então cada b e j desse aqui é um polinômio, certo? Na variável x de grau no máximo n-1. Então, escrevendo explicitamente, cada um desses b e j você pode escrever assim, ó, com o termo de grau 0, chamando b e j 0, termo de grau 1, o b e j 1 vezes x, até o termo de grau n-1, sendo o b e j n-1 vezes x n-1. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi escrever cada um desses b e j, que são polinômios de grau no máximo n-1, de forma explícita, na sua forma polinomial. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar cada um desses coeficientes aí e definir uma matriz a partir deles. Tá? Então, ó, para k variando de 0 até n-1, nós definimos a matriz BK, como sendo a matriz cujas entradas são os b e jk. Ou seja, quem é o B0? O B0 é formado por todas as entradas de grau 0 desses polinômios, ou seja, pelos b e j 0. Para cada b e j, você tem um b e j 0. Tá? Então, esses b e j 0 são os que formam a matriz B0. Quem é a matriz B1? A matriz B1 é formada pelos b e j 1. Ou seja, para cada b e j, você tem o seu termo de grau 1. Esse termo de grau 1 é o que vai formar as entradas da matriz B1. Por aí vai, até a matriz Bn-1, que vão ser formados pelos elementos, pelos coeficientes de grau n-1 desses polinômios. Então, é dessa maneira nós definimos a BK. Essa BK aqui ela vai ser importante para nós olharmos a matriz B de uma forma um pouco diferente. Que forma é essa? Veja o seguinte, ó. A matriz B, que é a adjunta da matriz A', ela tem as entradas B e J. Só que nós vimos que esses B e J, na verdade, são polinômios de grau no máximo n-1. Então, nós podemos escrever esses polinômios dessa forma aqui. Tá? Por definição de soma de matrizes e multiplicação por escalar, nós podemos escrever essa matriz aqui como sendo a soma dessas matrizes aqui. Só que olha aqui, ó. Quem é essa matrizinha aqui? Essa matriz que aparece, essas matrizes que aparecem multiplicando o x elevado a k. Essas matrizes aqui, ó, são os BK. Então, você pode escrever o B como sendo somatório
de BK, x elevado a k, com k variando de 0 a n menos 1. Para que isso serve? Olha da seguinte maneira. Nós escrevemos o B, a matriz B, como um polinômio com coeficientes no anel das matrizes quadradas de ordem n. Então, nós estamos olhando a matriz B como um polinômio. Aí é esse olhar que é a chave para essa demonstração. Tá? A essência aqui vai ser usar a igualdade de polinômios para concluir certas igualdades, e essas igualdades é que vão ser a chave para a gente concluir a demonstração do teorema. Então, ó, guarda essa igualdade aqui, nós vamos usar ela em breve. Agora, nota o seguinte, B vezes a matriz A', B vezes A' é igual a... Olha, quem é B? B é a adjunta de A'. Então, o que é que você tem aqui? A adjunta de A' vezes A'. B é um fato conhecido geral de matrizes que, se você pegar a adjunta da matriz e multiplicar pela própria matriz, você tem como resultado o determinante dessa matriz vezes a identidade. Tá? Então, essa igualdade aqui é um fato geral, certo? Propriedade de matriz adjunta. Só que, olha, quem é esse determinante aqui? Quem é o determinante de A'? Lembra quem é o A'? O A' é x vezes a identidade menos A. Então, o determinante dessa matriz é o polinômio característico de A. Então, nós escrevemos o B vezes A' como sendo o polinômio característico de A vezes a matriz identidade. Essa igualdade aqui, essencialmente, o que queremos fazer? Nós vamos usar essa igualdade aqui para escrever o B vezes A' de uma maneira, e depois nós vamos usar essa igualdade aqui para escrever o B vezes A' de outra maneira. Certo? E aí nós vamos... como ambas as maneiras são iguais ao B vezes A', então ambas essas maneiras são iguais. E aí nós vamos usar igualdade de polinômios para igualar os coeficientes. Certo? Vai ficar claro, daqui a pouquinho essa ideia vai ficar mais clara. Então vamos botar a mão na massa aqui para entender. Veja só, o polinômio característico aparece aqui, então vou escrever ele explicitamente. Tá? Pela propriedade 1 de polinômio característico, o que é que nós sabemos sobre ele? Que ele é um polinômio mônico de grau n. Então, nós podemos escrever ele dessa forma aqui. Ó. Olha aqui o termo líder dele. Mônico, grau n. Tá? E aqui está a soma das outras parcelas. Então, escrevendo o polinômio característico dessa maneira, nós temos o seguinte, ó, nós vimos que B vezes A' é igual ao polinômio característico vezes a matriz identidade. Só fiz substituir, colocar explicitamente quem é o polinômio característico. Aqui nós temos o produto de uma matriz por um escalar, e aqui nós temos a soma de escalares. Nós sabemos que esse produto ele é distributivo com respeito a essa soma. Então, fazendo a distributividade, nós obtemos essa expressão. E agora, para ficar de uma maneira adequada para comparar depois, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar em evidência o termo i igual a zero dessa soma aqui, desse somatório. Então, quando eu faço i igual a zero, nós vamos ter A0 vezes IN. Tá? Então, vai ficar A0 vezes IN, mais o restante do somatório, mais esse outro termo aqui, que é o IN vezes x elevado a n. Tá? Então, o que a gente conseguiu até agora? Nós escrevemos o B vezes A' como esse polinômio aqui. Um polinômio com coeficientes no anel das matrizes. Matrizes quadradas de ordem n. Então, guarda essa informação. Agora eu vou pegar o B vezes A' e vou escrever ele de outra maneira. Tá? B vezes A', o que a gente sabe? O B nós escrevemos ele como somatório dos BK vezes x elevado a k. E o A', por definição, é essa matriz aqui, ó, x vezes a identidade menos A. Então, uso a distributividade aqui para obter esses dois somatórios.
Tá? E agora eu vou colocar em evidência dois termos, um termo desse somatório e um termo desse somatório. Tá? Eu vou colocar aqui em evidência o último termo desse somatório, que é o termo k igual a n menos 1. Que a gente tem esse termo aqui, ó, b elevado a n menos 1 vezes x elevado a n. Tá? E aqui está o restante do somatório, que vai de 0 a n menos 2. E vou colocar em evidência que o primeiro termo desse somatório aqui, com k igual a 0, então você vai ter b elevado a b0 vezes a. Tá? Aqui negativo por causa desse sinal aqui. E aqui está o restante do somatório, dos termos do somatório. Então, recapitulando, só fiz desse somatório, só fiz colocar em evidência o último termo, está aqui. E desse segundo somatório, o primeiro termo, está aqui. Tá? E aqui está o restante dos somatórios. A minha ideia aqui agora é juntar esses dois somatórios aqui. Só que olha que a variação deles está diferente. Aqui vai de 0 a n menos 2, aqui vai de 1 a n menos 1. Tá? Então, para poder comparar esses dois somatórios, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou chamar esse k de i. Tá? Chamando i igual a... Ou melhor, vou fazer o k mais 1 igual a i. Então, fazendo i igual a k mais 1, eu vou obter esse somatório aqui. Ó. Somatório com i variando de 1 a n menos 1 vezes b i menos 1 vezes x elevado a i. Tá? Esse somatório aqui é esse aqui. Ó. Só fiz fazer a mudança de variável i igual a k mais 1. Tá? Esse termo aqui é esse, tá? Então não mudei nada. Esse termo aqui é esse, também não mudei nada. Agora, esse somatório aqui é esse. Tá? Só fiz chamar i igual a k aqui, não mudei nada. Mas essa mudança que a gente fez aqui, ó, vai permitir com que nós juntemos esses dois somatórios em um só. Certo? Eu posso juntar esses dois somatórios e colocar o x elevado a i em evidência. Da seguinte forma. Vai ficar somatório de b i menos 1 menos bi vezes a. Tudo isso aqui multiplicado por x elevado a n. Eu só fiz juntar esse termo menos esse termo. Por que a gente fez tudo isso? Veja só, no slide anterior nós escrevemos o b vezes a' na sua forma polinomial, tá? Com termo de grau 0, com termos de grau i, com i variando de 1 a n menos 1 e o termo de grau n. Aqui também fizemos da mesma maneira. Nós escrevemos o b vezes a' aqui ó, com o termo de grau 0, os termos de grau i com i variando de 1 a n, e o termo de grau i variando de 1 até n menos 1. Tá? E o termo de grau n. Tá aqui. Agora, ambas as expressões, essa expressão e a expressão do slide anterior, ambas são iguais ao b vezes a'. Então, elas são iguais entre si. Certo? Tá aqui a expressão que nós obtivemos antes e agora a do slide anterior. Então, esses dois polinômios, porque são polinômios com coeficientes no anel das matrizes, esses dois polinômios eles são iguais. Tá? São iguais a b vezes a', então são iguais entre si. Então, nós temos aí dois polinômios iguais. Por igualdade de polinômios, o que é que a gente tem? Que cada um dos seus respectivos coeficientes são iguais, coincidem. Certo? Então, o coeficiente de grau 0 desse é igual a esse. Os coeficientes de grau i, com i variando de 1 a n menos 1 desse aqui, são iguais ao desse, e por aí vai. Até o de grau n, esse, igual a esse. Então, nós temos essa lista de igualdades aqui. Tá? São os coeficientes desses polinômios que são iguais. Então, essa lista de igualdades aqui, ó, veja. Os coeficientes de grau 0, os coeficientes de grau 1, em geral, os coeficientes de grau i, e o último aqui, os coeficientes de grau n. Certo? Por essa igualdade aqui. Então, essa lista de igualdades é o que precisávamos para concluir o teorema. Tá? Vamos para o próximo slide e lá nós vamos concluir. Lembra, o que a gente quer mostrar? Que o polinômio característico de A aplicado em A dá a matriz nula.
Então, vamos colocar explicitamente, nós já vimos a expressão para o polinômio característico de A, agora nós vamos pegar ele e vamos aplicar na matriz A. Então, nós obtemos essa expressão aqui. O que nós queremos é mostrar que essa soma de matrizes aqui, de potência de matrizes A aqui, essa soma ela dá a matriz nula. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar aquelas igualdades que nós obtemos no slide anterior, fazer algumas multiplicações adequadas pela matriz identidade, por A ao quadrado até A elevado a N, para obter o seguinte. Ó. Primeiro, P de A aplicado em A vai ser essa expressão aqui. Certo? O que foi que eu fiz? Coloquei em evidência o primeiro termo desse somatório, I igual a zero. Aqui vai ser A0 vezes a identidade. Aqui está os termos de grau 1 até n menos 1, e aqui está o termo de grau n. Aí escrevi, pronto, essa expressão é essa aqui, só fiz colocar em evidência o primeiro termo do somatório. Agora, olha, esses coeficientes aqui, eu vou mudá-los para usando a igualdade do slide anterior. Que sentido? Deixa eu passar aqui para o quadro para ficar mais claro o que eu quero fazer. Tá aqui, ó, as igualdades do slide anterior. Veja só, essa primeira igualdade aqui é o que eu multiplicaria pela matriz identidade. Ou seja, não mudaria nada. Tá? Deixa essa primeira igualdade aqui do jeito que está. Essa segunda igualdade aqui, a gente multiplica por A. Aqui vai ficar A, aqui vai ficar A, aqui vai ficar A ao quadrado. Tá? Então, multipliquei essa igualdade aqui por A em ambos os lados. E vou multiplicando a terceira igualdade por A ao quadrado até essa iésima igualdade aqui. Vou multiplicar por A elevado a I. Então, vai ficar assim. Ó. A I vezes a I vezes A elevado a I mais 1. E vou multiplicando. O último termo aqui eu multiplico por A elevado a N. Aqui vai ficar A N B N menos 1 vezes A elevado a N. Tá? Então, são essas igualdades aqui que nós vamos usar. Tá? Essa primeira aqui, essa terceira e essa última. Vamos usá-la aqui. Ó. Primeiro, o A0 vezes a identidade é igual a menos B0 vezes A. Então, tá aqui. Esse carinha é igual a esse. O AI vezes A elevado a I, quem é? Volta para cá. AI vezes A elevado a I é essa subtração de matrizes aqui. Então, tá aqui. E quem é o A elevado a N? Aqui. A elevado a N é B, N menos 1 vezes A elevado a N. Tá aqui. Certo? Então, essa forma de escrever o polinômio característico aplicado em A é o que vai nos dar o que queremos, a matriz nula. Para isso, ó, basta você entender bem esse somatório aqui. Então, vamos lá. Vamos destacar aqui o primeiro termo desse somatório. O primeiro termo é I igual a 1. Coloca I igual a 1, então você vai obter B0 vezes A menos B1 vezes A2, A ao quadrado. Então, nota, olha, esse primeiro termo aqui que aparecia aqui, esse primeiro termo vai anular com esse aqui. Esse menos esse vai dar a matriz nula. Restando esse termo aqui. Então, agora pega I igual a 2 desse somatório. I igual a 2, nós vamos ter B1 vezes A ao quadrado menos B2 vezes A ao cubo. Tá aqui. Agora, olha, esse termo que tinha sobrado vai anular com esse aqui. Restando esse termo aqui, essa matriz aqui. E por aí vai. Coloca agora I igual a 3. Até chegar no I igual a N menos 1.
E aí você vai obter esse termo aqui, esse último aqui vai se anular com esse último aqui. Ou seja, menos bn-1 vezes a elevado a n mais bn-1 vezes a elevado a n. E aí vai se cancelar. Esse aqui vai cancelar com o anterior. Por aí vai, de tal forma que sempre vai aparecer um termo e menos ele. O termo e menos ele. Ou melhor dizendo, uma matriz e menos ela. Uma matriz e menos ela. De tal forma que você vai anular eles de todas as formas possíveis. Tá? Então, quando você somar tudo isso aqui, você vai obter a matriz nula. Portanto, o polinômio característico de A aplicado em A vai ser a matriz nula, ou seja, o polinômio característico de A anula a matriz A. Tá? E com isso, nós finalizamos a demonstração do teorema de Cayley-Hamilton. Veja que, apesar de ser uma demonstração mais elaborada, em termos técnicos, não é usado nenhum resultado avançado. Tá? Não é usado nenhum resultado avançado. A maioria do que a gente usou aqui foram resultados mais elementares de matrizes. Tá? De matrizes, determinantes, são resultados mais básicos. Tá? Então, embora seja uma demonstração robusta, mas os pré-requisitos dela são os mínimos possíveis. Tá? Então, se preciso, reveja essa demonstração para entender bem cada uma das implicações, até chegar aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer para concluir a nossa aula é explorar duas consequências desse teorema. A primeira consequência, dado no nosso corolário 1, ela diz o seguinte, ó, seja A uma matriz quadrada de ordem n, então o polinômio minimal de A ele divide o polinômio característico de A. Tá? Ou seja, MA divide o P de A. Além disso, o grau do polinômio minimal ele é menor ou igual que o grau do polinômio característico. Então está aqui o nosso corolário 1, que já nos dá uma relação bastante satisfatória entre o polinômio característico e o polinômio minimal. Tá? Lembra que no primeiro exemplo da aula de hoje, nós vimos que isso aqui acontecia para matriz identidade. Agora nós estamos enunciando para qualquer matriz. Então, como é que demonstramos isso? Bem, é uma consequência imediata do teorema de Cayley-Hamilton. Vamos ver. Tá? Pelo teorema de Cayley-Hamilton, o polinômio característico de A anula A. E olha, pelo teorema da aula 7, o único teorema que nós vimos na nossa aula passada, na aula 7, ele diz o seguinte, o primeiro item dele diz o seguinte, dado um polinômio que anula a matriz A, então o minimal de A divide esse polinômio. Certo? Como o polinômio característico anula a matriz A, então por esse resultado o minimal divide o característico. Tá? Então, isso aqui é consequência imediata do teorema de Cayley-Hamilton e do nosso teorema da aula passada. Agora, primeira afirmação verificada. Segunda afirmação, o grau do minimal é menor ou igual que o grau do característico, que a gente já sabe que é igual a n. Então, desde que o polinômio característico ele é um polinômio mônico de grau n, isso nós vimos na propriedade 1 da aula de hoje, ele é um polinômio mônico de grau n que anula A. Então, qual é a definição de polinômio minimal? O polinômio minimal é o polinômio de menor grau que faz isso, ou seja, mônico que anula a matriz A. Se ele é o cara de menor grau que faz isso, então o grau dele é menor ou igual que o grau do polinômio característico. Tá? Então, segue imediatamente da definição de polinômio minimal. Então, propriedade 1 verificada. Melhor dizendo, corolário 1 verificado. Então, para concluir,
vamos trabalhar agora com operadores. Vejam que até o momento nós sempre estávamos trabalhando com matrizes e operadores. O teorema de Cayley-Hamilton foi enunciado para matrizes, apenas para matrizes. E o nosso corolário 1 também foi só no contexto de matrizes. Então, esse corolário 2, ele vai pegar, olha, o teorema de Cayley-Hamilton e o corolário 1 e vai enunciá-los para o caso de operadores. Então, vamos ao enunciado. Você já vê um K espaço vetorial de dimensão n e T um operador de V. Então, o polinômio característico de T anula o operador T. Além disso, o minimal de T divide o polinômio característico de T e o grau do minimal é menor ou igual que n, que sabemos é o grau do polinômio característico. Tá, então, vamos à demonstração. Bastante simples. Então, seja beta uma base do espaço vetorial V. Então, pelo teorema de Cayley-Hamilton e pela propriedade 6 de polinômios, matrizes e operadores, tá, mais uma vez a propriedade 6 da aula 7. Disse a vocês na aula 7, falei para vocês que nós iríamos usar bastante essa propriedade e nós já usamos bastante ela durante a própria aula 7 e agora nós vamos usá-la aqui novamente, tá? Propriedade 6. Vamos relembrar aqui como é que nós aplicamos esses resultados. Primeiro, o teorema de Cayley-Hamilton, ele diz o seguinte, dado uma base beta de V, nós temos a matriz de T com respeito a essa base beta. Então, o teorema de Cayley-Hamilton diz o seguinte, o polinômio característico dessa matriz anula essa matriz. Então, nós temos isso aqui pelo teorema de Cayley-Hamilton. Agora, a propriedade 6 de polinômios, matrizes e operadores, ela diz o seguinte, se você tem um polinômio que anula a matriz do operador, então esse mesmo polinômio anula o próprio operador. Então, estou trocando aqui matriz pelo próprio operador. Mas o que a gente tem? Isso aqui é a própria definição do polinômio característico de T. Lembrando, nós definimos o polinômio característico de T como sendo esse polinômio aqui. Isso foi pela definição. Logo depois da propriedade 3 de polinômio característico. Nós conferimos que essa definição ela independe da base escolhida. Tá? Então, o polinômio característico de T é o polinômio característico da matriz de T com respeito à base beta. Só que, por essa igualdade aqui, esse polinômio aplicado ao T é o operador nulo. Portanto, o polinômio característico de T anula o T, por essa igualdade aqui. Então, isso conclui a nossa primeira igualdade. As demais, as outras duas afirmações, que o minimal divide o característico, é consequência imediata do teorema da aula 7. Certo? Para ser mais específico, do item 2 do teorema. O item 1 é o enunciado para matrizes, o item 2 é enunciado para operadores. Então, é exatamente o item 2 desse teorema que nos garante essa divisão aqui. Uma vez que o polinômio característico de T, uma vez que esse polinômio anula o operador, então o minimal do operador divide esse polinômio. Tá? É o que diz o nosso teorema. Então, garantindo essa segunda afirmação, no caso do corolário. Tá? E a terceira afirmação, ela segue da própria definição de polinômio minimal de um operador. Tá? Nós temos que o grau do polinômio característico é n, ele é um polinômio mônico de grau n que anula o operador t. Então, pela definição de polinômio minimal do operador t, o grau do polinômio minimal tem que ser menor ou igual que o grau desse polinômio. Tá? O polinômio característico, no caso. Então,
desse comentário é que sai essa terceira afirmação do corolário 2. Tá? Então, com isso, nós fechamos aqui a demonstração do corolário 2 e a nossa aula de hoje. Tá? Então, na aula de hoje nós vimos um outro tipo de polinômio, que é o polinômio característico, entendemos a relação entre o polinômio característico e o polinômio minimal. Essa relação dada nos últimos corolários, ela é ainda mais profunda. Tá? Nós vamos explorar essas conexões ainda mais nas próximas aulas. Tá? Então, logo na próxima aula, nós ainda vamos ver mais algumas ferramentas básicas, mais alguns pré-requisitos, para logo depois, enfim, começar a falar de autovalores e autovetores. Tá? Então, é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.